Isaías, capítulo 40, no versículo 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Amém? Queridos, hoje o Senhor me deu essa palavra e o título dessa mensagem é Mais que um eco, seja uma voz. Amém? Mais que um eco, seja uma voz. E é sobre isso que nós estaremos ministrando aqui. Essa palavra que nós lemos, esse versículo que nós lemos foi uma profecia de Isaías. E de repente nós vemos em Judeia um homem chamado João Batista pregando no deserto. E ele batizava as pessoas, ele chamava as pessoas ao arrependimento. De repente, os judeus mandaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas irem até João para perguntar: quem és tu? Você é o Cristo? Você é o Elias? Você é o profeta? E João, convicto de quem ele era, ele responde: eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu sou a voz. Eu sou o cumprimento da profecia dita pelo profeta Isaías. Eu não sou nenhum desses que você fala, mas eu sou a voz. João, ele tinha certeza da sua identidade, ele tinha certeza de quem ele era em Deus. Então ele diz bem convicto: eu sou a voz. João, ele não usurpou ser alguém que Deus não queria que ele fosse. Ele não usurpou ser alguém que Deus não havia projetado ele para ser. Então, ele, convicto de quem ele era, da sua identidade, ele diz: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, mas eu sou a voz. Amém? Eu sou a voz. Então, o nosso grande problema nesses últimos dias é porque nós estamos vendo e ouvindo pessoas que não sabem quem são, pessoas que não sabem o que carregam, pessoas que não são vozes, mas são ecos. João, ele tinha certeza: eu sou a voz. Só que hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo onde muitos não sabem quem é, e não é uma voz, mas é um eco. E são pessoas que estão perdidas nos seus propósitos. São pessoas que se acostumaram a viver dessa forma, como um eco, repetindo, repetindo, repetindo. Mas Deus, ele não nos chamou para ser ecos. O Senhor nos chamou para ser uma voz, e uma voz profética nesse tempo, nessa nação, nessa geração. Amém? O Senhor te chamou para ser uma voz, e uma voz profética nesse tempo. Amém? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim: Deus te chamou para ser uma voz profética nesse tempo. Deus te chamou para ser uma voz profética nesse tempo. E às vezes, nós não conseguimos entender isso. Nós estamos vivendo como se fosse eco. E a primeira coisa que nós aprendemos, que a voz, ela tem identidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a voz tem identidade. Ela faz o que foi chamada para fazer. Ela vive da forma que ela foi chamada para viver. Ela tem o seu propósito, ela entende o seu propósito e ela vive isso. A voz, ela marca. A voz marca por onde passar, porque a voz é única. Gente, existe bilhões de pessoas, mas cada um tem uma voz diferente. Pode até encontrar alguém que imite um pouco parecido ali, pessoas que têm a voz um pouco parecida, mas não 100% igual. Todos nós somos únicos, sabe? Então, mesmo que alguém, né? Tem gente que gosta de imitar aí alguns personagens que estão aí na televisão, mas ainda que esses imitem bem, você reconhece que não é o original. Porque a imitação, por mais boa que seja, ela nunca será igual ao original, certo? Então, a voz, ela é inconfundível. Eu posso estar em uma multidão, mas se eu começar a falar, meu marido vai reconhecer a minha voz em qualquer lugar. Ó, Dani tá aí. E ele, igualmente, se ele estiver em uma multidão,
eu vou reconhecer a voz. Não tem nem como não reconhecer um vozeirão desse, né, gente? Então não tem nem como reconhecer, porque onde ele estiver eu vou entender, eu vou ouvir e eu vou dizer a voz do meu marido. Então a voz, ela marca, ela é única e ela tem originalidade. Você escuta uma canção, você está passando na rua, escuta uma canção, de repente você fala, é tal cantor, né? Você escuta alguém pregando e você sabe quem é, você fala, é pastor fulano, pastora fulano, você já reconhece a voz. Então a voz, ela nos faz exclusivo. Ela nos faz exclusivo. E é por isso que João diz, olha, eu não sou esses que vocês estão falando, mas eu sou a voz. Sabe, esse é o tempo que o Senhor tem levantado voz, mas voz profética e não eco. Por quê? Porque quando Jesus ele estava caminhando, ele estava andando e ele encontrou uma figueira e aquela figueira não dava fruto, não estava na sua estação, não era tempo de fruto de figos. O Senhor amaldiçoou aquela figueira e ele diz, nunca mais saia fruto de ti. Por quê? Porque aquela figueira, ela estava tentando estar em uma estação que não era dela. E nós precisamos aprender a entender e ter a nossa identidade bem firmada em Deus, para aprender a celebrar a estação que nós estivermos. Porque tem gente que não entende a estação em que está. Então, ser uma voz é entender em cada estação que você estiver, é celebrar cada estação que você estiver. Porque se você não conseguir celebrar a estação que você está, Deus nunca vai te levar em novos níveis. Enquanto você tiver vergonha de ser a voz e começar a ser eco, sabe? Eu tenho vergonha de ser a voz. Eu acho que a voz que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu, a porção que eu carrego, é pouco demais. Então você tem vergonha, você se isola e você começa a ser eco. Só que enquanto você não entender quem você é e não viver a plenitude daquilo que Deus quer para a tua vida, você nunca vai conseguir fluir em novos níveis, porque você precisa celebrar tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Todas as nossas estações, nós precisamos celebrar e entender o que Deus está derramando sobre nós naquele tempo, naquela estação. Então, a primeira coisa que nós podemos entender é que a voz, ela tem uma identidade, amém? Diga comigo, identidade. Pronto, essa é a primeira coisa que você precisa entender. A voz, ela tem identidade. Então, uma voz, ela sabe quem é, ela sabe o que carrega e ela celebra isso. Ela sabe quem é, ela sabe o que carrega e ela celebra isso. Só que nós precisamos pontuar isso aqui, porque quando a gente fala de que quando você tem a sua identidade, você sabe quem é, você sabe o que você carrega e você celebra isso, não podemos confundir isso com conformismo. Porque às vezes você fala assim, olha, Deus me chamou desse jeito, Deus me chamou dessa forma, então eu estou bem assim. Não. Você não pode se comparar a outras pessoas, mas você nunca pode se conformar com o que você tem, porque Deus tem sempre mais para a tua vida e para a minha vida. Amém? O Senhor tem sempre mais. Então não se compare, mas nunca se acostume a cantar sem unção, pregar sem unção, viver sem unção, andar sem unção, viver, fluir sem aquilo que Deus tem para a tua vida, porque sempre o Senhor tem mais para nós. Amém? Há um rio de Deus, há novos níveis de Deus para a nossa vida. Então você precisa olhar para o irmão, celebrar o irmão, olhar para a tua vida, celebrar o que Deus está fazendo na sua vida, mas entender que Deus tem muito mais para aqueles que o buscam. Deus sempre tem um novo nível para aqueles que desejam chegar lá. Então não se conforme até chegar ao nível que Deus separou, preparou e projetou para a tua vida, amém? Não se conforme até viver tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida. Não se conforme até viver toda a plenitude do propósito de Deus para a tua vida. Aleluia, amém? Então, em contrapartida, nós temos a voz, né? De um lado nós temos a voz, que é original. A voz, ela tem uma identidade. E do outro lado nós temos um eco, que não é original, não tem originalidade. É uma imitação.
O eco não sabe quem é. Ele apenas imitações. Ele apenas repete coisas. Ele não tem identidade. Ele não vive o seu propósito. Isso é o eco. Então, por quê? Porque ele quer ser outra pessoa. Ele quer ser quem Deus não chamou ele para ser. Ele quer usurpar lugares que não foram os lugares que Deus projetou para ele. Ele quer viver aquilo que o Senhor ainda não projetou para ele. Então, a inveja tem roubado a pessoa de viver o propósito de Deus. A inveja, a falta de celebrar o que Deus deu, faz viver coisas que Deus não projetou para ele. Então, de um lado, nós temos uma voz que marca. Por onde você passar, todo mundo fala, lá vai fulano, lá vai ciclano, lá eu sei que é Bertano, porque a voz marca. Enquanto é o eco, ele não marca. O eco não consegue conquistar territórios. Por quê? Porque só consegue conquistar territórios a voz, que é original. Porque no lugar que o eco vai, a voz já chegou primeiro. Amém? Então o eco, ele nunca consegue conquistar território. Nós só conseguiremos conquistar territórios, conquistar aquilo que Deus tem para nossas vidas, quando nós vivermos a plenitude daquilo que Ele deu para nós, a porção que Ele deu para nós, aquilo que Ele ministrou sobre nós. E nós só conseguiremos avançar, fluir e viver tudo aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, quando nós estivermos dentro do propósito de Deus para nós. Amém? Então, uma coisa muito importante da voz é que a voz abençoa. A voz abençoa. A Bíblia diz que nas palavras, na língua, há um poder muito grande. Ele diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem usufrui, né, vai comer bem, vai viver feliz, porque a língua tem um poder muito grande. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, nós fomos criados para abençoar e não para amaldiçoar. Nós fomos criados para trazer vida aonde existe morte. E a pergunta que eu te faço é: o que tem saído dos seus lábios? Quais são as palavras que têm saído dos seus lábios? São palavras de vida? São palavras de abençoar? São palavras de bênçãos? Ou são palavras de maldições? São palavras de morte? Deus, nessa noite, está nos convocando a assumir esse papel de crentes, de filhos, que usem a sua boca para abençoar. E nessa noite eu já quero declarar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre essa igreja, o favor de Deus, as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu quero declarar que tudo aquilo que nós tocarmos será abençoado. Eu quero declarar que onde tocarmos as plantas dos nossos pés será nos dado por herança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você toma posse dessas palavras? Em nome de Jesus, vamos abençoar, queridos. Nós somos vozes, mas é uma voz profética nesse tempo. Uma voz que abre a boca para abençoar aquilo onde não existia mais vida. Dizer, vai haver vida sim, em nome de Jesus. Ossos secos voltam a viver em nome de Jesus. Aonde não tinha mais esperança, aonde tudo estava dizendo havia morte, o Senhor nos traz para trazer vida. O Senhor nos diz, haja vida em nome de Jesus. Amém? Então comece a liberar. Comece a profetizar. Porque nos céus muita coisa já foi liberado. Nos céus muita coisa já foi liberado. Só que às vezes nós não conseguimos tomar posse e acessar aquilo que Deus já liberou para nós. Então a voz, ela tem identidade, a voz abençoa. E a voz denuncia. Fala comigo, a voz denuncia. Mais alto, gente, para acordar, pelo amor de Deus. A voz denuncia. A voz denuncia. Meu Deus, foi um para lá, outro para cá, mas está valendo. A voz denuncia. E como denuncia um prédio torto? Oi? Construindo certo. É assim que se denuncia um prédio torto.
Porque às vezes está um prédio lá construído e alguém diz, está torto. Aí outro olha dizendo, tá não, tá torto, tá não. Mas aí vem alguém e constrói um certo do lado. Aí sim, o que estava torto, percebe-se agora que estava de um jeito irregular. Então, como se denuncia um prédio torto, fazendo certo. Nós estamos no tempo onde o Senhor tem levantado vozes proféticas para esse tempo. Só que os ecos têm agido de forma irracional. E Deus nos chamou para ser voz. E uma voz, ela denuncia. Ela não é Maria, vai com as outras. Sabe, uma voz, ela não é uma Maria, vai com as outras. O Senhor nos chamou para ser resposta de oração na vida de outras pessoas. O Senhor te chamou para ser resposta de oração na vida do pastor. O Senhor te chamou para ser resposta de oração para essa casa. O Senhor te chamou para ser resposta de oração na vida de outras pessoas. E não para sermos Maria, vai com as outras. Todos os dias nós somos colocados em prova se somos vozes ou se somos ecos. Todos os dias. Todos os dias nós sentamos às mesas. E quais mesas nós temos sentados? Mesas de desonra, que têm ferido princípios, que têm entristecido o Espírito Santo. Mas a voz, ela denuncia. Sabe? Quem é voz, ela denuncia. Ela diz quando se senta em mesas onde era para ser uma coisa e de repente começa a ser uma mesa que fere princípios, onde há desonra. A voz levanta e diz, eu não vou compactuar com isso. Eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não vou participar desse banquete. Isso é uma voz que denuncia. Ah, pastora, mas o que vão falar de mim? Ah, pastora, se eu fazer isso, o que vão dizer de mim? Todo mundo está falando, todo mundo está fazendo. Mas já dizia tua mãe, o que é que você não é? Todo mundo, certo? Já dizia a mamãe, nós não somos todo mundo, eu não sou todo mundo. E às vezes nós falamos, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim? A voz, ela precisa fazer diferença por onde ela passar. A voz precisa fazer a diferença por onde passar. E precisa ser em todos os âmbitos. Você que é voz, precisa fazer a diferença por onde passar. Só que às vezes nós, ao invés de sermos voz, essa voz profética, essa voz que denuncia, essa voz que abençoa, nós estamos vivendo como se fosse eco. Reproduzindo falas, reproduzindo ciclos, reproduzindo traumas e vivendo assim, soprando. Mas o Senhor nessa noite, Ele está nos chamando para fazer a diferença por onde passar. Que você faça a diferença por onde você passar. Que eu possa fazer a diferença por onde passar. Sabe, nós somos a geração que o Senhor tem levantado para esse tempo. Para sermos uma voz profética e não eco. Repetindo coisas erradas, coisas que foram traumáticas, coisas estranhas. Nós precisamos levantar e dizer, comigo vai ser diferente. Eu não vou me envolver nisso. Comigo vai ser diferente. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, eu acho muito bonito a história de Josias. Josias, a Bíblia vai dizer que ele começou a reinar com 8 anos. Quantos anos? 8 anos. Era uma criança, né, gente? 8 anos, era uma criança. A Bíblia vai dizer que o seu avô e o seu pai fizeram que era mal aos olhos de Deus. Fizeram que era mal aos olhos de Deus. E essa criança com 8 anos, ele começou a reinar. E aí ele disse, eu não vou seguir esse mesmo ciclo. Eu não vou ser um eco reproduzindo isso. Comigo vai ser diferente. E aí ele pega, ele se levanta, ele destrói todos os altares, ele faz uma verdadeira limpeza, ele traz de volta, ele restaura a adoração verdadeira a Deus. E ele diz, eu não vou ser um eco, eu não vou viver ciclos. Meu pai, meu avô fizeram o que era mal diante de Deus, mas eu não vou fazer. Os meus antecessores fizeram o que era mal, mas eu não vou fazer. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer a diferença. Sabe, não é porque você recebeu cravos
que agora você não pode oferecer uma flor. Você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer diferente daquilo que você recebeu. Você precisa fazer diferente daquilo que você viveu. Não é porque você foi rejeitado lá atrás que hoje você precisa rejeitar as pessoas. Não é porque você cresceu apanhando de cipó, de madeira, de tudo, que hoje você precisa repetir esse mesmo ciclo com os seus filhos. Não é porque lá atrás, ainda que seja necessário corrigir, sim, mas com equilíbrio, com moderação, com sabedoria. Não é porque você foi abusado lá atrás que hoje você precisa abusar. Não é porque lá atrás você foi traído que hoje você precisa trair. Não é porque lá atrás te desprezaram que hoje você vai desprezar. Quebre o ciclo em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser um eco, você foi chamado para ser uma voz, para fazer diferença. Amém? Davi, ele foi rejeitado pela sua família, mas um dia ele disse: eu fui rejeitado, mas eu não rejeito. Um dia, a família de Davi fizeram uma mesa, e esqueceu até de chamar ele para estar, a ponto do sacerdote dizer: olha, ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Samuel disse: ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Por quê? Porque Davi foi desprezado, ele foi rejeitado. Mas chegou um dia que Davi disse: eu não posso viver isso. Não é porque eu não fui convidado para uma mesa que eu não posso fazer uma mesa e convidar outras pessoas. Não é porque um dia eu fui rejeitado que hoje eu posso rejeitar outras pessoas. A Bíblia diz que Davi, ele faz uma mesa e ele convida Mefibosete para sentar e comer com ele. Porque não é porque você não recebeu algo que hoje você não pode dar. Não é porque lá atrás você não teve amor dos seus pais ou amor de alguém próximo e hoje você se tornou uma pessoa carrancuda, séria, fechada, que não tem amor, que não tem educação, trata todo mundo muito seco. Não é porque você não recebeu que hoje você não possa dar. Amém? Deus nos fez vozes e não eco. Então quebre o ciclo em nome de Jesus. O que as pessoas fizeram com você diz respeito a elas. Mas a sua reação diz respeito sobre você. O que as pessoas fizeram diz respeito a elas. Mas a forma como você vai lidar com isso agora diz respeito a você. E tem uma frase que eu costumo dizer: eu escolho não me tornar aquilo que me aconteceu. Eu escolho não me tornar aquilo que me aconteceu. Sabe, não é porque seu passado ou lá atrás alguém te fez uma coisa ruim que hoje você vai se fechar para todo mundo. Ah, pastor, um dia eu fui traída por minha amiga, por meu amigo, e a partir de hoje eu não confio em ninguém. Não quebre o ciclo, não viva eco. Deus te chamou para ser uma voz. Não é porque lá atrás alguém quebrou sua confiança que hoje você não confia em ninguém. Não é porque lá atrás alguém fez uma coisa com você e hoje você está tratando todo mundo no mesmo patamar. Deus, Ele não quer que nós vivamos dessa forma. Sabe, às vezes nós estamos deixando com que as amarguras do passado, eles marquem a nossa vida. Mas Deus não quer que você seja marcado pelas amarguras que você passou lá atrás. Ele quer que você seja marcado pelo Espírito Santo dele, por aquilo que ele tem para realizar na tua vida. José tinha 1000 motivos para não perdoar seus irmãos. É ou não é, gente? Traíram, né? Venderam ele. Então ele tinha muito motivo para não perdoar aqueles irmãos. Mas o perdão de José para aqueles irmãos revela não sobre os irmãos, mas revela quem é José. Aqueles irmãos mereciam o perdão? Vamos ser sinceros, gente. Aqueles irmãos de José mereciam ser perdoados? Não. Sou sincera em dizer que eu teria trabalho em perdoar. Eu falava: Jesus, me ajuda, porque eu não estou para perdoar. Sabe, aqueles irmãos de José não mereciam ser perdoados. Mas o perdão que José ofereceu para eles revelou o coração de José. Quem era José? Então José mostrou que ele era diferente. José mostrou
que ele não estava preso ao seu passado, mas que ele entendia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, ele entendia, sabe, que tudo estava no projeto de Deus, nos planos de Deus. Então ele não ficou preso ao seu passado. Ele não ficou preso àquela amargura da vida. Ele não deixou que aquela amargura moldasse ele, moldasse o caráter dele. Pelo contrário, ele decidiu ser uma voz, fazer a diferença em um tempo onde ele tinha todos os motivos para ser iguais a seus irmãos. E ele disse, não, eu escolho fazer a diferença. Eu escolho viver a diferença. Eu escolho. É uma decisão, queridos. Não ser eco é uma decisão. E às vezes nós estamos deixando que as marcas do passado produzam em nós marcas, amarguras. E essas marcas do passado estão nos moldando, estão nos fazendo ser quem Deus não nos chamou para ser. É tanta coisa aqui dentro que precisa ser tirado. É tanto lixo aqui dentro que precisa ser tirado. Eu falo e repito, nós não somos lixeiras de Satanás. Deus nos fez livres. Deus nos fez livres. Então não tem a ver com eles, com o que te fizeram. Tem a ver com você. Amém? Tem a ver com você. Então não se rebaixe ao nível de ficar, eu não vou perdoar. Não, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Não se rebaixe ao nível de vingança. A Bíblia diz que Deus é o nosso justo juiz. A Ele pertence a vingança. Se Ele não quiser fazer, amém. Se Ele quiser fazer, amém também. Mas eu preciso guardar o meu coração. Porque às vezes nós estamos guardando tanta coisa aqui dentro. E hoje o Senhor está nos dizendo, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Quebre ciclos, viva uma nova história. Quebre ciclos, viva uma nova história. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é o seu pai. Você não é a sua mãe. Tem gente que não tem conseguido viver, fluir, ser feliz, conquistar tudo que Deus tem, porque as marcas do passado preenchem o seu coração. Há um vazio aqui, porque há tantas coisas preenchendo. E às vezes nós estamos vivendo ecos. Eu não recebi amor do meu pai, e por isso eu não dou amor para os meus filhos. Eu cresci sendo maltratado pelos meus pais, e por isso hoje eu maltrato os meus filhos e as pessoas que estão ao meu redor. Eu cresci assim e hoje eu estou repetindo ciclos. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe, você não é as pessoas que fizeram algo de errado com você. Você é uma nova criatura, você é livre, você é filho. Então você precisa viver de uma nova forma. Você precisa decidir ser diferente. Eu não tive uma boa mãe, mas eu serei uma boa mãe. Eu não tive um bom pai, mas eu serei um bom pai. Eu fui traído, mas eu não vou trair porque eu tenho um caráter. Fizeram isso comigo lá atrás, mas eu não vou continuar o ciclo porque eu não sou eco, eu sou uma voz e eu vou fazer diferente. Amém? Deus quer mudar a nossa história, queridos. Deus quer mudar a nossa história. Jacó por muito tempo viveu como eco. Jacó por muito tempo ele viveu como eco sem saber, o que Deus havia projetado para ele. Ele não sabia que ele havia sido escolhido como a voz. Dentro do coração de Jacó havia muitas coisas. Ele vivia um ciclo de repetição. Aquele ciclo, repetindo os mesmos erros, ecoando os mesmos defeitos. Dentro do vazio dele, dentro do coração dele havia um vazio de paternidade muito grande. Jacó era conhecido como aproveitador, enganador. E assim ele viveu por muito tempo. Como enganador, como trapaceador, como aproveitador. Dentro do coração dele havia um vazio de paternidade, porque a Bíblia diz que o seu pai amava mais o seu irmão do que a ele. Mas um dia,
Um dia ele teve um encontro com Deus verdadeiro. E naquele encontro, o Senhor preencheu todo o vazio que havia no coração de Jacó. E lhe mostrou que ele é o pai perfeito. Sabe? E aquele homem que tinha um vazio no seu coração, que era conhecido como enganador, agora é conhecido como príncipe de Deus. Aquele homem que era conhecido como enganador, agora não existe mais, porque ele se tornou o príncipe de Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero declarar sobre ti, sobre a tua vida, que aquele enganador que existe dentro de nós seja transformado em príncipe de Deus. Que aquele sentimento de vazio que existe no nosso coração seja preenchido pela paternidade de Deus. Que todo o vazio que existe no seu coração seja preenchido pelo amor de Deus. Agora já não é filho da minha dor, agora é filho da força de Deus. Sabe, é isso, o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer nos dar, sabe, uma nova vida. Nós não precisamos viver o mesmo ciclo, irmãos. Deus tem mais para as nossas vidas. O Senhor quer nos dar uma identidade. O Senhor quer nos dar um nome. E o Senhor quer nos dar uma nova história. Você não precisa viver repetindo as mesmas coisas, vivendo como eco, fazendo os mesmos ciclos. Não, o Senhor quer te dar uma voz profética nessa geração, nesse tempo. Você não será conhecido pelas suas dores, você será conhecido pelo seu propósito, em nome de Jesus. Você não vai ficar preso a um ciclo de vergonha. Você não será manipulado pelos traumas do passado. Você é livre. Livre! O Senhor nos faz livres! Aleluia! O Senhor quer te dar uma voz nessa geração. E eu quero te abençoar com essa palavra. Você que pode, levanta suas mãos em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você. Se todos da sua família são divorciados, a sua família ficará de pé em nome de Jesus. Se todos na sua família têm morrido com algum tipo de doença, que você agora seja livre. Essa doença perdeu a força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se ninguém da sua família é próspero, eu declaro, você será. Você não viverá esse ciclo de vergonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida. Você é livre a partir de hoje, livre de todos os traumas, livre de todo vazio, livre em nome de Jesus para viver aquilo que Ele projetou para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Você que é homem e às vezes por algumas coisas tem dificuldade em lidar com seus filhos ou não deseja ter filhos, porque não sabe como fazer, como reagir, como viver, porque os exemplos que você teve foi ruim. Eu quero declarar que você vai ter filhos e seus filhos serão abençoados. Seus filhos terão alegria em ter você. Os heróis dos seus filhos, homens, não serão aqueles que estão na televisão, mas será você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai ser reconhecido pelo seu passado, mas você vai ser reconhecido pelo seu propósito. Você não vai ser mais um eco em meio à multidão. O Senhor nessa noite tem nos levantado para ser uma voz nesse tempo. Para dizer, eu faço a diferença. Oh, eu faço a diferença. As pessoas glorificarão a Deus na tua vida. Porque vão olhar para você e vai dizer, eu conheço a história dele. Eu sei de tudo que se passou com ele. Ela e ele tinham de tudo para dar errado. Mas Deus fez o milagre na vida dele. E hoje ele é diferente. Ela é diferente. Aleluia. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. É a palavra de Deus. Eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, homens e mulheres, eu declaro vocês livres de todos os traumas, de todos os ecos que têm sobressaído ao seu coração, te prendido, tentado te manipular. Sabe, o Senhor nessa noite está nos fazendo livres. O Senhor está nos fazendo livres.
Oh, eu não sou a continuação da história da minha família. Deus me fez livre. Aleluia. Oh, eu não sou a continuação da história perdida. Eu sou uma história escrita pelas mãos de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, Senhor, nesse momento nós abençoamos os teus filhos, Pai. O Senhor conhece cada pessoa aqui. O Senhor sabe todos os traumas que muitos carregam, Senhor. Talvez tem pessoas que passaram a vida toda carregando fardos e mais fardos. Pessoas que passaram a vida toda carregando fardos e mais fardos e não conseguem ser felizes por aquilo que lhe aconteceu no passado. Oh, Espírito Santo, eu declaro essa pessoa hoje livre. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que veio para tentar atrapalhar o chamado, o ministério dessa pessoa, eu declaro livre agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, se tem alguém aqui que doenças tem perseguido a família, câncer, diabetes, tantas outras doenças, eu declaro agora você livre em nome de Jesus. Essa doença não tem poder na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, se na tua casa, na tua família houve tantos divórcios e você nem sabe como ainda está com seu esposo, eu declaro que a tua família permanecerá de pé, que as setas do mal não conseguirão atingir a tua família. Eu os declaro livre em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, se tem alguém aqui que sofre com o vazio, Senhor, da paternidade, a tua palavra nos diz que o Senhor vai ser para nós pai, e seremos para o Senhor filhos e filhas. Então agora, Senhor, nós clamamos, preenche o vazio dos nossos corações com a tua paternidade, com o teu amor. Assim como o Senhor